Inovação e tradição. A convivência desses dois elementos parece um pouco difícil nos negócios hoje em dia, exatamente porque existem muitos conflitos, paradigmas e uma série de questões que precisam ser resolvidas, sobretudo em família. Esse processo todo de sucessão é motivo de uma visita importante que nós tivemos aqui hoje no CTE em Redes, a união de gerações de uma família que traz a forte presença de mercado de um dos grupos mais consolidados do sul do Brasil, mais precisamente em Balneário Camboriú e toda aquela região que está em franco crescimento de suas atividades, projetos e, obviamente, o seu desenvolvimento imobiliário. Nós recebemos aqui em nosso escritório os sócios e diretores deste grupo, Fischer Group. Nós recebemos Cláudio Fischer e seu filho, Thomas Fischer. Eu quero começar dando boas-vindas a vocês, Thomas, Cláudio, dizer que é uma honra recebê-los aqui, exatamente porque vocês estão trazendo essa reflexão de que a sustentabilidade, o futuro, a tecnologia e o entendimento de um mercado em franco crescimento, adaptação e com novidades muito específicas está borbulhante. Eu quero começar, portanto, com a tradição. Cláudio, o Fischer Group hoje é um grupo que tem não só incorporação de empreendimentos, mas também uma série de olhares para a tecnologia e para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Que negócios são esses? Muito prazer estar aqui. Nós viemos buscar tecnologia no CTE e parcerias. Essas parcerias que nós buscamos, elas visam principalmente o desenvolvimento da nossa região de forma sustentável. Nós temos isso muito no nosso DNA. A sustentabilidade vem do meu avô já, que era alemão, do meu pai, que era marceneiro de profissão e que virou hoteleiro, dono de restaurante. E nós, que vivenciamos todo o início de Camboriú, de Balneário Camboriú, estamos lá há 75 anos, podemos hoje, com as novas gerações, meu filho e minha filha, trazer essa tecnologia, já que eles puderam se formar e trazer isso do estudo que tiveram condições de fazer fora do Brasil e no Brasil. Antes de falarmos da questão sucessória, que é natural, de você ter trazido seu filho e sua filha, tem uma questão muito importante que deve ser reforçada, que é como você proporcionou aos dois um estudo profundo do setor da construção civil, do turismo e de outras vertentes que fazem com que o preparo dos seus filhos seja muito além da família, né? Nós não estamos falando só de um negócio familiar, mas de um negócio altamente profissional e com vertentes muito específicas para o desenvolvimento de tecnologias, relacionamento e projeções futuras. Nós, a partir de quando encerramos as atividades hoteleiras, em 2010, os meus filhos eles estavam na idade de entrar na faculdade. O Thomas já tinha recém passado, estava com 17 anos, recém entrado na faculdade de engenharia lá em Itajaí, e nós conversamos e houve a possibilidade deles estudarem fora, nos Estados Unidos, e eles aproveitaram bastante isso e retornaram depois de alguns anos, para a gente criar essa holding familiar, esse grupo familiar que cria parcerias em cima dessa tecnologia, mas principalmente em cima de pessoas. Nós vivemos e nascemos lá, e essa conectividade nossa de estar lá esses anos todos faz com que empresas daqui de São Paulo, de todo o Brasil, nos procurem por essa credibilidade, graças a Deus que, né, desde os meus avós isso foi criado, e com essa nova geração a gente vai poder potencializar. E a inovação começa muito nessa permissão muito certeira que você teve e nesse envolvimento profissional, desse preparo que hoje passa pelas mãos do Thomas, e também da sua irmã, né, Thomas. Eu quero que você me conte um pouco como é que você enxerga o mercado hoje, as possibilidades de construção de uma série de conexões e principalmente reforçando o que o Cláudio falou, não tem negócio sem conexão humana, não tem negócio sem troca e sem o entendimento claro
do que é o cliente, quem é o cliente. Muitas vezes eu sou o cliente, depois você é o cliente. Essa troca é muito viva, né? Com certeza. Primeiramente, gostaria de também agradecer por ter a oportunidade de estar aqui conhecendo o espaço maravilhoso que vocês têm aqui em São Paulo, por estar participando dessa entrevista. E em relação aos negócios e o que está se transformando o Balneário Camboriú, eu acho que Balneário Camboriú está num momento muito importante, aonde ela vem estando sendo citada na mídia como um dos lugares com metro quadrado mais valorizado do Brasil, mas sempre focando na verticalidade, né, empreendimentos altos, cada vez mais altos, mais pujantes, mas chegou um momento onde a cidade ela está buscando uma qualidade maior. E o que que eu digo em relação a isso? Então ela está buscando desenvolver empreendimentos onde eles sigam padrões que vão além do que talvez até sejam necessários aqui no Brasil. E por isso de empreendimentos com certificações internacionais, de estar vindo, arquitetos, projetistas, pessoas de um nível internacional vendo a nossa região como um potencial lugar de desenvolvimento e migrando para lá para estar proporcionando empreendimentos cada vez mais fantásticos, com usos diferentes, com materiais diferentes, com soluções inovadoras. E a gente, né, por estar muito tempo lá, estar envolvido na construção civil, tanto com a nossa incorporadora, quanto através do Sindicato da Construção Civil, que hoje é uma união de construtoras muito forte lá na nossa região, a gente está vivenciando e participando de todo esse desenvolvimento e tentando, de alguma forma, também impulsionar ele através dos nossos empreendimentos. Olhar para tudo isso é, sem dúvida alguma, um exercício natural de prognose, de observação das tendências, que é algo que a gente faz de uma maneira muito importante aqui no CTE há mais de 35 anos. Nós pudemos apresentar ao Fischer Group toda a estrutura e toda a variedade das nossas trilhas de negócios, e dentro de tudo isso vocês também fizeram algo muito importante. Vocês têm um empreendimento incorporado que está aí se preparando para voos ainda maiores. Eu quero que você fale um pouco da importância de um empreendimento como esse, da sustentabilidade que ele transmite e de como ele pode ser modelo para novos empreendimentos, de novos incorporadores, de novos construtores e até mesmo trabalhando o conceito da arquitetura mais orgânica, mais integralista. Então, o Auris Residence foi um empreendimento que ele acabou sendo criado na parceria da nossa incorporadora, em conjunto com o escritório de arquitetura Arqueia, que é um escritório italiano, na qual ele estava presente no Brasil, mas ele ainda não estava em muito evidência, né. Então, a gente quis realmente, dar a carta branca para esse escritório. Ele é um escritório internacionalmente famoso por criar tantos empreendimentos verticais quanto pontos turísticos e também, locais de congregação muito famosos no mundo. Então, eu realmente quis, com que eles se expressassem, de uma forma diferente. Eu queria entender qual que era o potencial de um projeto que eles poderiam trazer para a nossa região. Então eu foi criado um cubo de vidro com as restrições da legislação e entregue a esse arquiteto, a esse arquiteto, a esse escritório. E esse escritório acabou nos trazendo um conceito inovador, muito além do que nós esperávamos, e a gente foi trabalhando em conjunto com eles para trazer a cultura do Brasil para o empreendimento, porque, né, todo mundo sempre fala que o sul do Brasil é um país à parte, então existem algumas peculiaridades na nossa região que não necessariamente elas são aplicadas para São Paulo, Nordeste ou outras regiões. E eu vou dar um exemplo da questão da churrasqueira carvão, que ela é um item necessário
em todos os empreendimentos residenciais, e isso acaba trazendo um nível de complexidade um pouco maior para os arquitetos por causa do duto de exaustão, que ele acaba sendo mais um espaço que tem que ser pensado e criado dentro do empreendimento. Além de outras coisas culturais, a nossa cidade é uma cidade praieira, então existe a necessidade de lava-pés, de chuveirinhos de praias, de depósitos de praias, que normalmente outras cidades não teriam essa necessidade. Então isso são tudo coisas importantes que a gente teve que ir adequando o nosso projeto, porque o projeto não pode ser somente lindo e maravilhoso esteticamente, ele também tem que ser um projeto funcional, ele tem que funcionar para a pessoa, os usuários desse empreendimento. O design, a construção, a beleza, a adaptação cultural são fatores naturais de um empreendimento e isso deve ser pensado pelos empresários. Mas aqui no CTE em Redes, nós temos uma preocupação que vai além de tudo isso. Isso a gente já sabe, está no nosso dia a dia, mas a gente tem algo em nosso dia a dia que vocês chamaram muito a atenção do nosso time. Vocês têm nesse prédio Auris Residence, que é em italiano, né, a nominação dele. É Auris, como é que é? Fala o sotaque pra gente, Cláudio. Tem que puxar. Bom, Auris Residence. Eu não tenho sangue italiano, mas eu adoro o design italiano. Mas aí é que tá, além do design, tem a questão de ser o edifício sustentável. Isso ganhou a mídia e é por isso que vocês estão aqui hoje também trazendo para nós essa informação. E por que edifício árvore? O Auris, como ele ficou conhecido na mídia, o edifício Árvore, ele acaba tendo alguns pontos diferentes, em relação aos demais edifícios. O primeiro deles é que a fachada dele é a estrutura, então a estrutura do empreendimento como um todo foi jogado para fora e o apartamento para dentro, então isso acabou gerando alguns pontos positivos na questão energética e também no design dele como um todo. Então, por você não ter a fachada dele, de contato ser na face do empreendimento, acaba gerando uma proteção e um conforto térmico maior para os seus, usuários, para os seus moradores, e também acabou possibilitando de a gente também estar adicionando uma biofilia multifuncional, que seria o quê? A gente trouxe biofilia para a fachada inteira, aonde, né, vocês sabem que ter esse contato com a natureza acaba sendo algo muito positivo para os moradores, mas ele funciona como, uma maneira de você amenizar as ondas de calor na cidade como um todo. Então ela acaba tendo uma absorção, ela acaba protegendo o interior do seu empreendimento, que acaba, gerando uma eficiência energética e você consegue minimizar a utilização do seu, hã, da climatização do apartamento como um todo. Otimização, economia de recursos e principalmente consciência. Cláudio, ouvindo toda essa questão técnica que é muito importante para o CTE, porque nós especificamos tecnicamente as obras e participamos de sua máxima potência na entrega de algo importante para a sociedade. Como é que você enxerga essa trajetória do edifício Árvore e de que maneira ela impactou nos negócios do grupo? O edifício Árvore, o Auris, ele é um marco da arquitetura, sem dúvida, de Balneário Camboriú e de Santa Catarina e quiçás do Brasil. Por quê? Ele é como se fosse um organismo vivo. O edifício, ele torce, ele é como se fosse uma árvore. Ele é o conceito daquilo que se diz: "Ah, é um edifício árvore". É muito fácil você fazer um edifício e colocar um monte de verdinho em volta e dizer que isso é biofilia, isso é bacana, isso é verde, etcétera. Não, nós temos uma estrutura externa, ela totalmente, pigmentada, que vai desbotar conforme os anos passarem, como se fosse uma árvore. Então o morador que vai estar lá, ele já sabe disso. Ele vai economizar de pintura, de manutenção daqui a 10, 20 anos, porque é como se fosse um edifício, vivo. Além disso, como uma árvore, as folhas, ela vira conforme o sol vai virando. O E negócio é torcemos o prédio conforme o sol vai virando. Então, ele ele tem uma fachada que torce e acompanha o sol. Então os apartamentos mais baixos têm uma insolação diferenciada daqueles que estão lá em cima, porque o sol gira e a gente fez esse estudo. O verde desse prédio
vai proteger o morador, vai proteger o seu apartamento, vai fazer com que você viva muito melhor e tenha um bem-estar muito melhor. Olha só, para fechar essa entrevista, é importante perguntar para vocês, exatamente no quesito técnico, esse olhar, Thomas, para o desenvolvimento e para a qualificação de fornecedores especiais. Por exemplo, vocês estão, podemos chamar assim, pigmentando o concreto. Isso gerou algum impasse, algum desafio novo, alguma imersão, alguma conexão mais específica com os fornecedores para que você garantisse a ideia aplicada em inovação? Então, na verdade, né, só contextualizando um pouco, eu sou engenheiro de formação, tenho um mestrado em gestão de projetos e eu tirei algumas certificações profissionais durante o meu desenvolvimento acadêmico. E uma delas era Design Build, que seria o quê? Você trazer todos os players importantes para uma charrete inicial de projeto antes mesmo de o projeto começar a se desenvolver. Então, uma vez que foi identificado que um dos pontos mais importantes do empreendimento seria a fachada, e a fachada seria a estrutura, e além disso a estrutura seria pigmentada, a gente buscou um dos consultores mais renomados ou conhecidos na questão do concreto aparente, para já nesse momento começar a trabalhar em conjunto tanto com a arquitetura e com o construtor por administração, para a gente estar fazendo os mock-ups necessários para estar desenvolvendo o produto adequado, para a gente estar falando com os nossos fornecedores, para ver quem é que ia fornecer o que, para que a gente tenha o melhor acabamento dessa fachada, porque que nem o meu pai falou anteriormente, esse edifício ele vai estar se transformando com o tempo, mas a gente também quer que ele tenha o melhor aspecto possível. Então sempre trazer as pessoas especializadas no momento correto do projeto. Não economize em projeto. Normalmente é uma economia que você acaba pagando mais caro durante a execução de obra. Nós recebemos Thomas Fischer e Cláudio Fischer, são diretores do Fischer Group e nos visitaram aqui no CTN Redes. Eu quero agradecer a presença de vocês, desejar cada vez mais sucesso e dizer que as nossas portas técnicas, institucionais, humanas, de eventos, de projetos, estão sempre abertas para vocês, exatamente porque a inovação aplicada de vocês é motivo do nosso estudo, é motivo da nossa existência. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado e agradeço.